Bom, salve pessoal, boa noite aí pra galera que entrou agora aí na live, o pessoal que depois vai entrar, que vai assistir depois pelo YouTube, depois que esse vídeo for postado lá no Zelota Convida. E hoje trazendo como convidado o Vitor Moraes, né? Bom, a introdução seria o seguinte, né? No Ceará nós temos a tradição de produzir aí grandes comediantes, né? Como Chico Anísio, Tom Cavalcante, Então, né? Nós temos aí também o Renato Aragão, né? O Eterno Didi, né? Sou muito fã dos Trapalhões, quem não foi só da minha geração pegou muito aí. Na música, Sobral, né? Tem uma geração aí top com Fagner, com Belchior, Belchior, Ednardo, galera com alto nível. E também tem lembrou da Dinarda escritor, aí é raiz mesmo. de nada, é o pessoal meio esquecido, não esquece dele, assim, né? O cara ficou meio esquecido, mas o Patrão Misterioso, tem várias músicas aí maravilhosas. Enquanto igual uma calça, amo essa música. E, bom, do Ceará não sei, só tem aí, como eu falei, grandes compositores e também comediantes, mas tem escritor de fantasia. E o convidado de hoje, o Zelota convida aí o Vitor Moraes, que está dando Uhum. essa honra de participar aqui do meu humilde perfil e do meu pequeno canal do História com o Zelota. Vitor, muito obrigado pela aceitação do convite. E se você quiser falar um pouco aí da sua história como escritor, como é que você começou a escrever, quais são as suas inspirações, suas influências, para a gente dar início a esse papo. E, cara, o pessoal deve estar pensando, o Zé Alto vai falar agora de fantasia. Não, a gente fala de história também, porque o livro que o Vitor lançou agora recentemente, né, o Dançando sobre Ossos, né, os Contos de Arca, né, que vai falar sobre isso aí, tem um baseamento todo histórico, né, vai falar sobre história também. Mas a outra também é do pop, é do rock, então, enfim, vocês sabem, né, velho? Eu gosto aí do negócio, velho. Então a gente vai falar sobre esses assuntos aí. Então, Vitor, fica à vontade aí, cara. Se quiser começar aí a falar um pouco sobre essa tua origem, tuas influências e tal. Fica à vontade aí, velho. Beleza. Primeiramente, queria aqui agradecer ao espaço aqui, tá, Zé? Tá, a todos os seus seguidores, quem tá vindo por mim aqui, já tem uma galera entrando. Gente, meu nome é Vitor Moraes, eu sou aqui do perfil do Enigma de Kron. Eu já tenho esse perfil já, acho que tá por de 2 ou 3 anos por aí, acho que 3 anos. E, cara, tudo começou para compartilhar. é, Na verdade, eu comecei essa onda de escritor, né, em 2019, aí, por aí, é bem recente, né, a questão da escrita, né, tá na minha vida, mas a literatura já tá, tipo em mim, né, tá presente desde cedo. Eu também sou músico, né, eu, tive algumas bandas, compositor também tive algumas, né, músicas e tal, né, tipo na cena do hardcore, né, e tal, uma coisa mais, vamos dizer, underground, né, e comecei ali dando meus primeiros passos nos fanzine, para quem é mais metal jovem. Fanzine é aquelas, tipo, como se fosse uma, né, tipo, revista, né, tal, cultural e tal, que você tá, escreve alguns poemas, né, e tal, alguns versos, coisa que eu comecei muito cedo, assim, de criança, mas era bem o que tinha para mim, né, que, por exemplo, em casa eu não tinha, tipo, acesso a livros, essas coisas assim, não. Na escola, que eu comecei em uma escola particular, então lá tinha um pouquinho, é, posso dizer, de acesso aos paradidáticos, né, coisas assim, então eu comecei a gostar, né, de tipo, histórias e tal, e eu comecei meio também vendo coisas do nosso saudoso Gonçalves Dias, né, de tipo assim, eu acho que o primeiro texto que eu tipo lembro de ler, tal, de recitar é Canção do Exílio, né, de Gonçalves Dias, né, e tal. E depois eu fui pro Castro Alves, né, Poeta dos Escravos, é um cara ultra romântico, que ele se inspirava também no Lord Byron, que é um escritor inglês, né, do bem, né, ele que chama de ultra romântico, né, então tem essa questão do bem forte, quase tipo gótico ali, né, que tá à beira ali o gótico um pouquinho, mas isso ficou na primeira infância e depois eu que não liguei mais, e quando eu tinha uns 11 anos, né,
eu achei uma caixa velha, né? Caixa velha com um monte de revista, né? E era as revistas, não era essa edição, que essa aqui depois eu peguei bem depois, que é uma primeira edição, que é de 84, né? Que é a História Selvagem de Nossa. Conan, né? A primeira, acho que essa aqui é bem raridade essa parada aqui, toda gente que paga para isso. Mas eu peguei ela de um cara lá do Rio Grande do Sul e tal, ela é uma reedição e tal, ela tá assim meio assim, ela não é a que eu li na época, né, mas depois eu consegui recuperar. Enfim, e eu comecei escrevendo em um site de cultura geek, né, de um amigo meu, que ele sabia que eu já gostava, né, de escrever, mas eu não era assim lá, tipo assim, tão fã assim. Eu adorava literatura, mas eu nunca, tipo assim, eu escrever e tal, nunca, sabe, tipo, nunca passou pela minha cabeça. E eu comecei a escrever lá uns contos, muito inspirado pelo Robert E. Howard, né, que é o criador do Conan, que antes dos quadrinhos lá, nas Pulp Fictions, né, lá, tipo assim, nos anos 30, lá no Texas, né, que é os Estados Unidos, ele começou a escrever. Então foi bem aí, eu fiz, tipo assim, alguns contos e tal, e a galera foi gostando, né? Eu fui gente mostrando, né, tipo, outras pessoas. E a galera, não, Vitor, vai e tal, escreve mais contos. Eu comecei a escrever e depois eu, cara, sobre uma coisa, eu sentei para parar e escrevi mais duas novelas, né? Que, tipo, novela é como se fosse, tipo assim, um conto maior, quase, posso dizer, um romance, né? Aí, tipo, escrevi uma noveleta, uma novela, que uma delas chama Dama no Escuro, né? Que ela tem muita influência árabe, né? Berbere, coisa toda. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, porque o Howard, se você for ver, ele fala muito sobre os pictos, né? Tudo que ele vai lá buscar a questão dos pictos, que eram tipo aquele povo que vivia lá na Escócia e tal, ele sempre vai falar um pouco deles e ele tinha uma fixação por esse povo, né? E eu não sou diferente, tenho também uma fixação por uma língua e por um povo que são os berberes e os tuaregs ali do norte da África, né? Sempre alguma coisa me escrita vira e mexe, eu tô lá falando dos berberes e toda a mítica, né, que envolve esse povo, né, milenar, né, que está aqui no nosso planeta há muito tempo. E acho que é bem isso, resumindo. Um pouco assim, da escrita, eu acho que é. Verdade. Os Pictos é um povo muito interessante, né? Que eu trouxe, inclusive, para o canal. Você passou as enquetes, mas o pessoal nunca votava para que os Pictos vencessem. E quando entrou, todo mundo se surpreendeu com a história deles, né? E tem muito isso. Alguns povos que eu sempre faço essa forma democrática para a gente colocar os temas para que a galera escolha quais vídeos vão entrar no ar. E sempre quando eu coloco algumas civilizações, não passam de jeito nenhum. E quando elas vencem essas enquetes, né, quando elas entram, o pessoal se surpreende com a história. Os Pictos envolve até o monstro do Lago Ness, né? Ninguém fazia noção disso aí. E os berberes que você citou, que é o povo que praticamente escolhe toda a África, né? Que vai dar origem a diversos reinos africanos, que alguns que a gente já viu no canal, e que serve como a tua base, né? O que eu achei interessante que você mencionou aí na tua história é que você tem essa origem vindo da literatura, né? Que é uma coisa que, pelo menos na minha época, a gente tinha uma forçada de barra, que a gente era forçado a ler, né? Literatura brasileira, tinha até Brás Cubas, uns É, livros assim, que é pesados, Machado de pesadíssimo, Assis e pesadíssimo. tal, Né? que são leituras difíceis, né? E eu, particularmente, eu peguei um ranço com leitura por conta disso, de Rebuscado, né? começar a Rebuscado. ter que ler aqueles famosos livros paradidáticos, né? Sabe? Que a gente tinha que Isso. comprar, era a cada trimestre, né? Que a gente estudava, tinha as unidades, né? A cada 3 meses a gente tinha que comprar aqueles livros de literatura, né? Então depois eu só fui me reconectar com a questão da leitura quando a gente chega nessa época aí quando eu descubro a obra de Tolkien. Quando a gente chega ali no Senhor Tolkien. dos Anéis, que a gente Inspirei vai tanto entrar com. nesse universo aí totalmente
vindo da cabeça do cara, de uma criatividade impressionante, né? Ele, cara, era uma máquina de criar, né? Escrevia em guardanapo, ele fazia anotações em várias... É muito E importante. saiu Cara, fazendo isso livros. é fundamental. Porque, assim, o Tolkien, né? Assim, todo mundo conhece ele bem como escritor, mas ele também era professor, né? De línguas, né? É, Tipo, anglo-saxão antigo, né? Ele era professor de saxão. Então, ele tinha uma paixão pela a linguagem. Então, ele tinha essa fixação, quer dizer, quase que tara, assim, de criar, né? Tipo, novas histórias e, tipo, falar sobre povos, né? Que não existiam, só a cabeça dele. E a Inglaterra tipo, cercada por mitos, porque assim, a Inglaterra é um povo meio doido, porque tem ali, tipo, celtas, aí depois vieram os saxões, aquela coisa toda, e misturou tudo, e a mitologia é meio, tipo assim, um pouquinho de cada povo, né? Um pouquinho celta, um pouquinho, vou dizer assim, germânica, então tem ali toda uma, tipo, aí ele foi pegando tudo isso. Isso tudo começou quando ele com o poema, que é um dos poemas mais antigos, que é o Beowulf, né? Tá o Beowulf, né? Para quem já viu, né? Tá, tem até filme, tem várias adaptações, que sim, era um guerreiro Go, se eu não me engano, acho que ele era Godo, acho que ele era Godo. era godo. Ele Pelo, é de origem goda, é. Inclusive, eu pelo até menos é o que comentei se. vídeo sobre os godos. O Beowulf é um personagem da mitologia dos godos. E você mencionou também aí o Conan, que no caso era um cimério, né? E vai ser aí é, essa obra do Howard, que era um cara vítima de bullying, né? Ele vai começar a fazer É, musculação e tal, aí não, é vai o cara. cresce. Ele tem Cara essa coisa que de ficar. É, tá de fugir. é, Cara, eu me identifico muito um pouco assim com o Howard por conta é porque disso, que ele era um cara que você olha pro cara, você não vê um escritor. Você vê um lutador de boxe, você vê um. Que assim, a gente tem uma, vamos dizer, visão do que seria um escritor, um cara mais ali e tal, tipo, né? E o Howard não, ele, aquela coisa, né, tipo assim, o cara é vigorosa, né? Tinha musculoso, toda aquela coisa da força, né? Tinha tudo isso. Parado. é verdade. Então, essa questão de você estar criando universos é muita criatividade. É claro que, assim, alguns vão ter uma referência. O próprio Tolkien, ele teve como referência a mitologia nórdica, né? Que vai ser dentro daquela obra de Wagner, que é O Anel dos Nibelungos, que é uma história fantástica. Inclusive, saiu, tem um filme, né? Que eu me lembro que na minha adolescência eu vi na Bandeirantes, ele dividiu ali como se fosse uma série. Contava aquela história de Siegfried e tal, vinha com toda aquela lenda. Aí, como eu já tinha vindo Eu daquela já época li, de já, Cavaleiros do já li. Zodíaco, né? Aí, Do como eu vim daquela Wagner época de também. Cavaleiros do Zodíaco e tinha o Siegfried lá na saga de Asgard, e já fui puxando aquela coisa da mitologia nórdica, fui conhecendo, imergindo nessa coisa da fantasia. E é impressionante como uma mistura esse fato da mitologia com também alguns elementos históricos, que é que a gente vai entrar aí para falar do teu livro. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esse teu trabalho, sem dar spoilers. Primeiro, tenho uma curiosidade para saber do título, né, do Dançando sobre Ossos, de onde você tirou esse título. Que você falasse desse universo que você criou, né, se Então, não estiver errado, é que se passa na África, né, muito tempo atrás. E porque são os contos de Arca, né? O que seria Arca? É um universo, é um planeta, é um continente. Então, claro que se não for spoiler, né, cara? Porque a gente vai, não, claro, não, falar pode sobre. deixar. Pode deixar. Ó, antes disso, só quero deixar uma ressalva aqui, deixar um abraço aqui para Lilian de Jesus, que ela é neta da Carolina de Jesus, uma escritora aí muito. Nossa, Não é tão conhecida, mas já está começando a conhecer aí. Só deixa essa ressalva aqui, um abraço para Valéria. Pois sim, Zé. Vamos lá, dá cara. um Arkran. salve. Tudo isso começou, mano, na minha cabeça. Eu criei uma personagem, né, chamada Nissa a Indomável. Ela era uma mercenária na minha cabeça e ela veio das sarjetas mesmo de Arcádia. Arcádia fica em. é, Cara, como eu explicaria o que é Arcádia? Arcádia é onde está todo o conhecimento de Arca, né?
Primeiro eu vou falar logo de uma das cidades que é para deixar mais ou menos situados. Assim como o Howard, eu sempre me baseio em, tipo assim, na história, né? Então, a minha Arcadian, ela fica na ilha de Catos, que é como se fosse em Acre, como se fosse uma Grécia, entendeu? Meio tipo misturado com Egito, que seria Alexandria, por exemplo, ali. Toda aquela cultura mais assim, tipo assim, dos helenos, né? Estando no Egito. Mas no caso, é como se fosse uma Grécia mesmo, uma Península Ibérica. Mas falando sobre Arca, vamos lá. O que seria Arca, né? Esse nome, cara, por incrível que pareça, é um nome que surgiu assim, não tem assim um significado. Na verdade, eu queria tipo assim fazer uma referência à África, né? Então fiquei African, Renan, aí comecei a e eu estudo muito as línguas berberes, né? Que ela tem uma raiz ali semita também ali dos tipo árabe também lembra muito ali também dos árabes. Então esse nome é Arcan, então assim, tem algumas coisas parecidas, uma coincidência tremenda que tem dois amigos assim de Instagram, assim como você, que a gente se fala que eles moram em Paris, mas eles são argelinos, né? Então eles são descendentes de berberes e uma delas é a Sarah Lysek. Ela tem uma banda que depois eu vou até te recomendar, não sei se tu gosta de folk metal, uma banda de folk metal, é, que eles cantam, mas eles têm toda aquela temática, eles cantam em árabe, né? Eles cantam em árabe e também cantam em inglês e em berbere, né? Que eles têm essa raiz berbere. E o nome da banda é Arcan, o nome da banda, né? Uma coincidência tremenda, que eu até falei para ela, assim, tentei falar, assim, mandando, né, Google Tradutor e tal. Ela falou que é talvez uma conexão ancestral, né? Que falou muito sobre essa questão ancestralidade. Eu acho que sempre quando a gente busca algo ancestral, uma coisa antiga que está no sangue, assim, sempre sai algo bom. Por exemplo, a gente fala do Sepultura, por exemplo. Sepultura, quando trouxe o álbum Roots e tal, que trouxe toda aquela questão, tipo assim, de um som nativo e tal, as inspirações, sai coisa boa. Então, Arcan, ela seria uma terra ancestral, ela seria a terra. Tipo, Arcan seria toda a terra, né? Mas onde se passa a história, eu vou até pegar um mapa aqui para vocês verem, né? Que ela lembra muito a África aqui, tá? Esse aqui é o mapa, né? Todo idealizado e feito pelo Thiago Pontes. E aqui ficam os reinos que eu chamo de reinos solares, né? Que são aqueles reinos inspirados mais por exemplo, África mesmo. Aqui, por exemplo, Chutar, ele é um reino que eu me inspirei em Axum. Eu tava lá, peguei lá a palavra, né, então Axum, né, então de Axum e botei Chutar, que é mais ou menos onde fica hoje a Etiópia, né? Axai, por exemplo, aqui, ó, tem aqui esse reino Axai, eu misturei um pouco dos Maasai com os, posso dizer, os... Cara, esqueci o nome agora do povo. Que eles são até dos fenícios, Cartago, né? Eu misturei a tecnologia, posso dizer, de armas dos cartagineses com os guerreiros nômades Maasai. Então eles são tipo como se fosse tipo eles têm o poderio militar, né? Como se fosse Cartago, mas tem toda aquela estética Maasai. Então, a Shai foi meio que inspirado nisso. E a Neóbia, por exemplo, que é o reino, que é onde a gente tipo, fala mais, eu me inspirei na Núbia, né? Porque Neo é tipo Neóbia, Neo vem de novo, seria uma nova Núbia que eu coloquei, né? Mas para mim, faz mais sentido para mim, eu coloquei Neóbia, que tem toda aquela estética mais
egípcia, que até a capa do livro é uma guerreira, a Nissa, né? Que ela está usando um traje, né, óbvio, né? Um traje lembra muito os núbios antigos, como seria, porque se a gente eu vi algumas coisas assim, históricas lá que se tinha muito ouro, né? Tinha muito ouro, metais, rica em metais, tal, essa coisa toda. Então eu quis fazer assim, as armaduras são como se fossem de ouro, só que é um ouro como se fosse um ouro fundido, mágico, que é tipo como fosse aço, né? Porque não existem na história, por isso que é fantasia, armaduras de ouro. Só lá no Cavaleiro do Zodíaco é uma coisa que a gente vai buscar lá atrás, né? Tem É, aquela. Mas meio que sem querer, né? Mas mais pela questão do ouro que tinha na Núbia. Então, esse é um reino inspirado na Núbia, né? Dos antigos núbios. que Mais ou era o menos Império aí. Ashum, né? O Império Ashumita, né? Que era onde era a Núbia, que também dominou o Egito, né? A 15ª dinastia Isso. egípcia foi do Império Faraós Ashum, né? negros e tal. Faróis negros, né? Que foi um período. O Egito foi um território muito invadido assim, por diversos povos, né? Isso que é um povo Uhum. que tem tanta mistura de influências, de história. Isso. Eu tinha um antigo inscrito no canal, ele deu uma sumida. Ele era um cara que ele insistia em raças puras, certo? Ah, Eu discutia com isso, assim, não existe isso, né? Ele falava que árabe não se misturava, os sírios, de onde eles vinham, como é que eles eram, por que que eles... Isso não tem como não ter miscigenações de povos, já não tem como você não ter essa junção dessas culturas, dessas etnias, desses povos que vivem viajando pelo mundo, né? O próprio Egito, você teve os próprios nativos egípcios, você vai ter esse período Axumita, você vai ter o período ptolemaico, que já é o período grego, e tudo aquilo ali uhum. vem aquela essência do Egito, De aquela Alexandre o Grande, de transformação. toda aquela coisa toda. Exatamente. Exato, cara. Cara, eu estava até falando, aí tá no debate, por exemplo, os portugueses, assim, né? Tem gente que, Sim, português é por cara, português ele tem desde o celta ali, porque né, os celtas andaram por ali, tem ali sangue celta, árabe do norte da África ali um pouco, certo que não teve tanto essa mistura, porque quando os mouros, né, que eu falo também muito dos mouros, que também, se a gente puxar, tem essa raiz dos os berberes, né, todo esse povo dessa língua, né, então, de línguas berberes, que eram povos berberes que eram islamizados, né, de toda essa questão. Então, eles estiveram naquela parte ali. Então, teve também uma mistura também. Né? Não pode se dizer, porque às vezes a Europa meio que quer apagar um pouco né, dessa história, tem toda essa questão. Mas não tem pureza, não, cara. Tinha muita. Ninguém controla ninguém. O cara sai para um lugar e tal. Cara, eles estavam sempre né, nessa constante, né, dando esse giro, indo e voltando. África, Mediterrâneo, tal, tava sempre né, constante aí, mudança. Então acho que é uma besteira isso, dentro cara. Né? desse próprio período da história da antiguidade, como você citou os portugueses, você tinha, como você citou, os celtas, os lusitanos, que era onde fica Portugal, na Lusitânia. Você vai Uhum. ter a época dos romanos, vai ter a mistura dos romanos, depois você vai ter a era dos reinos bárbaros com os visigodos. A gente tem a chegada dos alanos também, que é um povo que veio lá das estepes iranianas, cruzou todo o continente da Europa, atravessou até chegar na Península Ibérica. Eu fico até evitando falar Espanha, porque tem um pessoal de Portugal que é inscrito no canal, sabe? Eles se sentem ofendidos quando chamam de Espanha, né? Porque eles É, aí dá a impressão de que está falando de Espanha, né? E eles não são uhum. espanhóis, são portugueses. Espanha. Mas eu disse, Espanha é como os romanos chamavam, é Península Ibérica. Eu disse, não, beleza, Península Ibérica. É porque eu tenho Tá o hábito de bom. falar o nome das províncias Eu sei o romanas, nome como os romanos certo, né? chamavam. Correto, correto. Exato. Eu falo como o nome como os romanos chamavam, né? Espanha, que é onde era a Península Ibérica, né? No caso, em vez de falar em Inglaterra, eu falo a Bretanha ou Britânia, que era como também era chamado pelos romanos, enfim. Eu gosto de usar a forma pelo hábito que eu tive, né? Passei 1 ano e 2 meses trabalhando só sobre o Império Romano. Então, os próprios portugueses eles vão ser uma mistura de vários povos, né? Como eu já mencionei aí, visigodos, depois vão ter a chegada dos árabes.
que vão vir, né? Os mouros trazendo então, várias culturas. Então, antes de nós brasileiros termos uma grande mistura cultural, nós vamos ter os próprios portugueses que já são uma grande mistura, né? E somente para a gente que é do Nordeste, a gente tem uma região riquíssima culturalmente e com influências desses vários povos, né? Gente já vindo dentro dos próprios portugueses, como a gente vai ter dos árabes, como a gente tem de todos os africanos, a gente tem os indígenas, enfim, é um caldeirão cultural, né? Então, voltando para o tema aí, que a gente está fugindo um pouco aí do livro, mas voltando para o teu universo aí do Arkham, que só me lembra o Arkham City, Arkham Asylum, Arkham Origins vs do Batman, que fica um personagem também que eu adoro. Todo mundo Mas achava que tinha a ver com Lovecraft, né? Porque esse nome Arkham, né? Do Arkham, né? Que é do tipo Asilo Arkham, tem Arkham, acho que é isso, Asilo Arkham. Asilo Arkham o cara tirou de uma cidade fictícia do HP Lovecraft, né? Aquele cara lá que escritou lá. Mas não tem nada a ver, legal. não. Então, Arkham, eu já deixei. Então você tem aí vários povos, como você mencionou aí no livro, e no caso o Arkham seria esse universo que seria a essência da sabedoria, é isso? É que eu não li o livro, eu não tive acesso ao livro, eu não sei nada, eu estou totalmente no escuro aqui. Então, isso, porque assim, tem essa cidade que é a Arcadian, né? Arcadian, que ela fica na Ilha dos Catos. O que tipo seria os Catos? Catos, eles são um povo assim, eles são um povo mais caucasiano que tem aqui, né? Na verdade, tem pouco deles. Eles são como se fossem os romanos, assim, foram, né? E eles tiveram por aqui, então, né, deixaram um pouco da sua, deixaram um pouco da sua essência étnica aqui, um pouco, né? Eles foram que tinha um grande imperador chamado Mauro, né? Mauro aí bem, já vem bem, você vê que tem da Mauritânia. Coisa, bem assim. E aí tem aqui o Porto dos Mauros, né? Porque assim, esses impérios era tipo assim, tinha um rei, né? Vamos dizer, tinha um imperador e todo imperador lá era chamado de Mauro, tal, entendeu? Ficou tipo o título, como se fosse o César, por exemplo. Tá sendo César, entendeu? Virou tipo, tipo assim, como se fosse o Kaiser ou os Czares, entendeu? Virou tipo um título, né? Eu tipo inspirado na questão desse cara que era Mauro o Flagelo, o nome do cara. Só. Era meu Mauro Flagelo. Esse Mauro seria uma referência ao caso a Mauritânia, o reino da Mauritânia. Também. Tem essa questão lá dos... Seria um povo que veio mais ao norte, que eu estava... Teve essa questão da Mauritânia também, teve a questão de ver um nome que pudesse fazer uma referência romana, né? Mauro, então poderia ser Marcos, mas seria Mauro. Eu, tipo assim, quando eu fiz, eu vou confessar, não tinha essa ciência na questão da Mauritânia. Pode até me falar um pouco mais sobre a questão da Mauritânia, mas meu que veio, assim, tipo, na mente, entendeu? Eu coloquei esse nome Mauro. Não tinha muito, eu não tenho muito essa tipo, ciência do que era, ou de quem foi Mauro. Os Mauros, sei lá. E você cresce o universo, realmente exige muito de criatividade e concentração. Particularmente, eu não me vejo assim escrevendo um livro de ficção, de parar para escrever. Se eu fosse escrever, sairia um panfleto de cordel. Acho que não passaria disso. Mas. Parte de questão rima, se tu gosta de rima, assim, de cordel e tal. Eu falo pelo tamanho do. Eu me refiro ao cordel não por questão das rimas, mas por causa do tamanho da espessura, né? Da quantidade de folhas, né, que eu escreveria. Pois é, um livro, por exemplo. Bonito, né, do que um livro. O livro, por exemplo, ele tem 200 páginas, né? E eu comecei bem modesto, porque são contos, né, cara? Então, contos, elas são umas narrativas menores, com menos complexidade. Eu acho que a narrativa mais complexa, assim, que tem mais personagens, é
a última, que chama o sopro de Epona, né? Quando você fala assim, sopro de Epona, vocês vão logo lembrar da deusa, aí que eu faço muitas referências gaulesas e celtas também, quando eu vou falar de Epona, né? Que realmente é como se fosse a nossa terra. Então, em Arkham, né, tipo, você vai ver muitos deuses que existem, né? Ou que se tinham cultos a esses deuses que estão muito esquecidos, né? Por exemplo, lá vai ter uma deusa chamada Balbo. Você já ouviu falar dessa deusa Balbo? Deusa Balbo? Já ouviu falar? Não me recordo, né? Deusa Balbo, ela vem de ela era meio que tinha cultos dela, eu acho que é bem pré-Grécia, assim. Era mais ali naquela fronte onde ficava a Trácia, ali por ali. Então tinha uns cultos a ela, tanto a ela quanto Hecate, que são essas duas deusas ali que são as mais antigas, que não se fala tanto, mas são tipo assim duas deusas assim tipo gregas que estão ali antes da Grécia. Então elas já eram culturais. E Balbo era que chama a deusa do ventre ou a deusa da obscenidade. Tem toda uma questão feminina daquela, tipo, a Vênus. Não sei se você ouviu falar da Vênus, que é tipo aquele, com certeza sim, né? A história é aquela, é como se fosse uma representação de tipo assim, uma mulher com tipo seios, né, bem assim taulados, né, tal, Afrodite? bem... A Vênus seria Tipo isso. Afrodite, hein? Isso. Então, tá É que vendo? existia Ou muito Afrodite. essa simbologia com a fertilidade, né? E Exatamente. a gente vê muito isso também nos povos do Oriente, que era muito comum na África, a gente via isso, algumas esculturas que encontravam no Oriente, nas estepes iranianas, né? Tinham muitos povos que também tinham esses cultos. Né? No caso da Grécia, quando você fala pré-Grécia, seriam os minoicos, os micênios, né? Que são esses povos que Isso, exatamente. estão na Grécia antes. Aí dali vem a história de Troia, né? Que alguns Isso. acreditam, outros têm suas Os dúvidas. elencos ali. Porque você tinha naquela época muito a Mas é questão, né? legal. Que a gente não acaba entrando um pouco também nesse tema dessa live, que é a questão da fantasia. Porque na época você não tinha historiador. Né? As histórias eram Homero relatadas ainda por saber, né? poetas, Uhum. né? Que era o período a partir de Homero, né? Que vamos ter um período pré-Homero, que seriam os eventos que acontecem antes de serem relatados, né? Através dessas poesias, e o caso com Homero, que ele vai escrever aí a Ilíada, né? Que relata a, a Guerra de Troia, né? E a Odisseia, que é justamente a viagem, né? Pós de Ulisses, né? Dante, né? Pós a Guerra de Troia, quando ele volta para casa e tem toda aquela questão da viagem Perseu. que ele, em busca de reencontrar a esposa, que ele já tinha deixado há 10 anos atrás, que ele Isso. tenta voltar Em com o Arca a gente vai ter Ciclope. muito também. Isso, a gente vai ter alguns mitos aí, tipo... Assim, que eu não vou dar, tipo, spoiler, mas que vai estar lá no livro. Tipo, Não, o não, que eu sou Kraken spoiler fóbico. vai ter lá uma, tipo, origem sobre o Kraken, por exemplo, uma deusa que lá que eu chamo ela que é a deusa das voodoos, né, meu? O que seria as voodoos? Elas são umas bruxas, cara. Elas são as primeiras bruxas lá. Então, a primeira bruxa, né? Primeira tipo, feiticeira, ela chama-se Calypso. Se a gente for procurar na mitologia, Calypso, ela tinha a ilha de Calypso, né? Que eu acho que foi lá que Odisseu, né, ficou e ele meio que tipo o tempo lá parece que tipo assim, passava, né, tal diferente, então tinha um dia era tipo um ano e tal, as coisas todas. E tem toda a questão em Arca, tem toda a questão mágica, né? Que eu trago mais uma feitiçaria, não uma espada e feitiçaria mais a Kona, porque é uma coisa que a gente não vê muita origem ou muita pesquisa até do Howard, porque eram cultos, né? Então eram coisas mais rápidas, né? Histórias assim que não tem muita profundidade, né? E É o, esse livro aqui foi um livro idealizado por mim, né? Ele tem esse olho aqui de serpente, que ele seria o olho
da serpente Olum. Olum é uma serpente que vive no mar, né? Que viveu no mar. Então, quando ela sacudiu, né? A Atlântida, e também eu vou te falar também isso, eu vou usar esse mito de tipo, Atlântida, né? Então, aí vai ter também esse livro lá, que também vai estar lá também no livro, é um livro dentro do livro, que é um livro ficcional, gente. Isso aqui é como se fosse um grimório, tá, de magia, mas ele é todo fictício, né? Mas ele tem algumas coisas assim, por exemplo, tem aqui tá o mapas, né, que eu faço, né, os mapas que eu crio. Tem panteão também dos deuses, né, que eu crio. Depois a gente pode até falar só depois sobre os deuses, que é um negócio que vai só para falar dos deuses já vai ser toda uma criação assim inspirada em mitologia grega, egípcia, iorubá também. E tem aqui uns símbolos assim, mantras também, né, os, as feiticeiras, né, e tal, os magos lá, eles usam mantras para invocar as magias, mas são todos baseados em magias assim ocultas e tudo, mas é tudo ficcional, gente. Então vocês podem ler que não vai dar nenhum atraso de vida não, vai ser um negócio bem tranquilo. Tá? E tem a questão desse livro também. Isso aí, então, quais são manuscritos que você fez Isso. para dar a tua base para criar esse teu Isso, para ficar universo? isso, tipo assim, uma verossemelhança, né? Uma coisa assim, para ficar mais real, né? Agora, Ficar mais a rico. questão do título do livro, Dançando sobre Ossos. Pronto, Você cara. pode falar sobre sem ser um spoiler também? Sim, sim, é mais sobre o conceito mesmo do livro. Na verdade, quando eu estava justamente para pesquisar sobre essas deusas, Balbo e tal, pesquisei num livro que é até da minha esposa, que é um livro de psicologia analítica, né, que é psicologia junguiana, né, que, que chama o livro, é bem conhecido aí o título, né, que é Mulheres que Correm com Lobos. Tem toda a questão arquétipa desse ancestral feminino, que até alguns personagens são femininas, então, principalmente na última novela, vai ter uma parte que ela vai falar dançando. Em breve estaremos dançando sobre ossos. O que seria esse dançando sobre ossos? Nesse livro, Mulheres que Correm com Lobos, tem um capítulo chamado Cantando os Ossos. E o que seria esse cantar os ossos? Seria um retorno, né, da mulher, né, ou então da pessoa aos seus ancestrais, porque os antigos africanos, né, eles tinham também a questão dos deuses animistas, né, que era os rios, a natureza, né, eles estavam sempre na natureza, mas eles também cultuavam seus ancestrais, né? Isso acontecia, por exemplo, eu estava vendo, eu acho que em Gana, por exemplo, em Gana, né, tipo assim, no reino de Gana, né, e tal, antigamente, quando tinha, eles adoravam os ancestrais. Então tinha essa questão do cantar sobre ossos para você voltar. E o que seria o dançar sobre ossos, né? Que seria uma volta a esses ancestrais, né? Ela, tipo assim, estaria vingando e trazendo toda essa força, tipo magia, seja luta ancestral, né? Sobre os inimigos, né? Que estariam dançando sobre ossos, né? Estariam tipo uma questão bem assim, cara, complexo de dizer o título, mas é bem legal. Você pode, né, tipo assim, interpretar do jeito que você quiser, que seja você passar por cima de algo, vencer algo, né, tipo, vencer seus medos e tal. É uma coisa bem complexa que veio, né, eu achei tipo o título assim tal legal e coloquei. Dançando sobre ossos, é mais isso mesmo. Eu já imaginei aqui tipo, como fosse um ritual, né? Como fosse tipo um Tipo, ritual dançando sobre Ossos, isso, tem muito. É porque eu não posso entregar a trama aqui, mas Não pode é mais ou pregar, porque menos não isso pode dar mesmo. spoiler. Eu já falei aqui que eu sou spoilerfóbico, né? Não sei Eu se tenho tu já viu, se tu já leu, ou então tu conhece alguém que esse cara aqui, que é um escritor inglês, é o
Bernard Cornwell. Tem até essa, que é As Crônicas do Rei Arthur. É uma trilogia que ele vai falar sobre Britânia. Aqui o Bernard Cornwell, ele vai falar todos aqueles povos, os bretões. Foi aí que eu comecei, tipo assim, o que são os anglos, o que são os saxões, os celtas, ele fala tudo. E tem muita questão da mística, que são os druidas, né, e tal. E no meu Sim. universo tem vários tipos de feiticeiros, né? Que têm as druidãs, que no caso seriam como se fossem os druidas, só que só quem pode ser uma druidã são mulheres. Então, as mulheres que são sacerdotisas de, né, tipo, alguma deusa e tal, então elas que são as druidãs. Então, quando elas vão invocar alguma coisa, tal, tipo alguma magia, elas geralmente usam sangue de pássaros ou ossos para fazer oráculos, né, jogando no chão. Tipo, quem já viu aquela série Vikings e tal, que é aquela, tem lá aquele vidente, que ele pega e joga aqueles, tipo, os Uhum. ossos e tudo, e faz tipo uma dança e tal. E aqui, cara, ele descreve como é que era os druidas, cara. Assim, não é como era, mas ele fez uma pesquisa muito grande que os caras usavam esterco de cavalo e colocava no cabelo, assim. Mas imagina aí, você vê um druida, um cara barbudão, que aqui, por sinal, aqui, o Merlin, ele é um druida, cara. Então, ele tipo, descreve que ele vai, tipo, andando lá com Muito os soldados, os caras sentido. vão sentindo aquele cheiro de esterco, cara. Eles se banhavam no esterco, eu tava aquele cabelo cheio de esterco, aí pegava os ossos e fazia umas danças esquisitas e tal, para invocar os deuses, né? E, tipo, amaldiçoando o outro exército. Você vai ver muito isso, a galera aqui lutando, os caras com medo dos feiticeiros ou os druidas soltando aquelas magias. Os caras não iam, porque tinha toda aquela questão dos pagãos, né, que tinha medo dessas coisas, né, de tipo, magia ou de algo assim. É uma coisa ritualística mesmo, né? Você estava certo mesmo. Você estava no. Você estava Esse é mais o ou menos mesmo o que eu autor estava querendo falar. esse é o mesmo autor das obras saxônicas que Crônicas inspirou outro saxônicas, reino? isso. Crônicas Inspirou outro saxônicas e reino. tem também um também muito legal que fala sobre as guerras napoleônicas, que é o Sharp. Esse aqui chama o Tigre de Sharp, que é o exército inglês na Índia, né? Eles vão lutar contra, né, Napoleão. Então, depois de Robert Howard, né, acho que o Bernard Cornwell é um dos caras que mais me inspira a escrever. O cara é muito bom, cara. Descreve muito bem. Se vocês vão ver alguma coisa bem descrita no meu livro, pode ver que vai ter tem aqui um dedinho do Bernard Cornwell lá, entendeu? A É gente isso. teria, assim, suas maiores referências seriam o Howard e o Bernard Cornwell, né? Que seriam os caras que mais te Vamos lá. influenciam assim, na tua escrita. Esse pódio. E do Brasil, o Castro Alves, né, cara? Tem umas coisas dele que tem até poemas deles, por exemplo, Vozes da África, tem a Bainha e a Adaga, que ele fala muito dessas guerras. Pouca gente sabe, a gente conhece mais pelas questões dos poemas, né, que são o Navio Negreiro, né, e tais, que são mais conhecidos da escravidão, né, falar mais não era só isso, né, o Castro Alves não falava só desses temas, assim, ele era um cara ultra romântico, né, e tal, então ele tinha outras coisas, falar sobre Ásia, falar sobre sheik, sobre reis, descrevia muito bem, então eu li muito isso, então me inspirou bastante, palavras difíceis como, tipo assim, zimbórios. Zimbórios são tipo aquelas abobadas assim que tem nas mesquitas e tal. Então vocês vão ver muita eu posso dizer, dessa coisas do não muito eurocêntricas, né? Vão ser mais da Ásia e da África ali, daquele mundo islâmico, né? Vocês vão ver muito isso, né? Não é só aquela questão de castelo, então vai ter muito isso, mesquitas, mercados, tem muito dessa inspiração tipo árabe, né, e tal, desertos, oásis, toda essa questão estética assim, que eu peguei do Castro Alves. Porque os árabes, eles têm muito aquela questão de realmente criar
essas histórias, esses universos, né? Eu fiz uma live o ano passado, acho que foi, com a Emiliano User. A gente falou sobre o Harun Rashid, né? Que a gente estava fazendo um parâmetro entre o Império Bizantino e o Império, o lado árabe, né? Que na época eram os Omíadas, né? E a gente tinha esse Harun Rashid, que foi o cara que inspirou aquele livro Mil e Uma Noites, que ele era o califa da época. Só que essa obra das Mil e Uma Noites, né? Uma parte dessa obra é realmente histórica, que seria a história dele, do Harun Rashid, como o califa. E outra parte você tem contos, né? Você tem Aladim, você tem Sherazade, né? Que você tem ali essas outras histórias e fora outras que foram adicionadas quando chegou no Ocidente. Exatamente. Por exemplo, a do Aladim, se eu não me engano, ela foi... Ela, se você até ver o conto original, ele tal, já começa assim, uma história num reino tipo assim, um reino distante. Aí ele fala assim, ó rei afortunado, no reino distante, na China. História da China e da Índia. Tem muito essa questão da China. Tem histórias da China meio islamizadas, né? O cara tem tipo nomes árabes, né? Mas é como se são histórias da China que o cara ali, não, né, já achou melhor examinar. E fora que tem as Mil e Uma Noites mesmo, né, que tem a tradução, tem até uma tradução direta do árabe, que é mais pesadinha, bem hot, pesada e bem patriarcal, vamos dizer assim, bem, bem tipo assim, pegado, bem, posso dizer, porque essa palavra do conceito de história nem existe, né? Machista e tal, mas era, sabe, as mulheres lá eram nada, mulambo lá. E tem também as histórias do Antoine Galland, que foi um francês que traduziu essas histórias para o idioma francês, meio que fazendo umas alterações nas partes mais pesadas, né? E Até a adaptando, né? história, adaptando, para não ficar tão pesado. Né? Mas eu já li pelos contos originais também. Tem umas paradas pesadas de captação, queimar os outros vivos no óleo, tem coisas assim pesadas, estupro, incesto. E daí pra. Tem que realmente você ter aquela. Você tem que ver com uma obra, né? Que foi escrita há muito tempo atrás. Sem ver com aquela questão de tipo, cancelamento, essas coisas assim, você tira isso de As foco, cara. pessoas, É é que as, literatura, é literatura. as pessoas tendem muito a querer comparar com o tempo de hoje, né? A gente tem que ver com a visão da época, né? E você É. falar de sociedade, de ser machista ou dessas coisas, é o que era naquela época, né? Então, era um universo, um mundo como era, somente o mundo mais do lado árabe, e tinha muito essa questão deles conservarem as origens deles, de terem esse apego às raízes, né? E o próprio povo árabe, ele é muito, se espalhou muito, né? Chegando ali dentro da própria Península Arábica, quando eles vão se espalharem pela África, e eu acho que o único que resistiu ali foi o antigo reino de Kush, né? O Império de Kush, né? Que era o reino Kushita, na verdade, A que é onde a Etiópia Etiópia, realmente ficou em França. e ficou Isso, exatamente. permaneceu cristã, né? Cristã, Que você exatamente. tinha a Igreja Cristã de Copta, né? Onde lá tem a Bíblia ilustrada mais Primeira antiga Bíblia. do Já mundo, até né? Que é deixar uma uma Bíblia ressalva ilustrada aqui. do século XI, né? Essa Bíblia. E eles foram É, chegando ali até chegar na Península Ibérica, né? Então eu também uso muita. Uhum. Exatamente, eles foram cercando ali, né? O Império Etíope, né? E, cara, pouca gente sabe que, assim, eu falo, na África, os etíopes, posso até estar errado em alguns cálculos aí, mas eles, por exemplo, eles eram cristãos 1000 anos antes dos romanos, né? Eles já eram e tal. Questão que tem toda aquela questão dos imperadores etíopes com a rainha de Sabá, de ser filho de Salomão, tem toda essa questão bíblica esse, também, que tinha- mítica, né, quase mítica, que Menelik, né, que até é muito interessante falar sobre isso, que tem um conto lá que eu chamo que são as espadas de Quincha, que é
um conto curto, acho que são 3 páginas, mas é de uma guerra pesada que rola entre o reino de Ashai, que ele está se defendendo, e o reino de Chutá, que é o reino das sombras. É muito inspirado numa batalha que aconteceu em 1896, né? Acho que foi 1º de março de 1900, se eu estou errado aí, me corrigi aqui, até minha esposa, que também é É historiadora, né? É historiadora, professora de história, colega né? de profissão. Um abraço. Pois é. Eu falei para ela que hoje é teu professor, ela tá meio. Hoje ontem ela deu 9 aulas, hoje ela tá meio cansada ali, tá sem voz, você sabe o que é isso. Aí o que acontece? Aconteceu a Batalha de Adwa, que foi quando os etíopes venceram os italianos, né? Que nessa época a Itália estava querendo também pegar uma parte da África ali, né? Ainda era, tipo assim, a Itália tinha se unificado, ainda era meio assim, tipo, agrária, ainda era meio ali dos países europeus, assim, era o mais ali, era mais pobrezinho, vamos dizer assim, entre aspas, né? E eles tinham feito algumas concessões com os etíopes e tal. Se eu não me engano, Menelik II era o rei nessa época. O imperador, que eles chamavam os Negust Nagast, que era o rei dos reis, né? Que era esses que descendiam de Salomão. Certo que nessa história teve várias outras dinastias e depois eles voltaram, né? Por exemplo, que teve também lá, assim como você sabe, teve outros povos, que eu posso dizer, outras dinastias que dominaram. E falando de Adwa, né, foi quando 10 mil italianos, né, eles foram até lá para tentar dominar a Etiópia, né? Eles queriam colonizá-la, né? Então eles se frustraram porque eles não conheciam muito, né, sobre o que era a Etiópia. Eles acharam que ia achar os etíopes totalmente bárbaros, assim, mas eles já comercializavam com os árabes há muito tempo, então eles tinham muito armamento, cavalos árabes. Você sabe que os cavalos árabes, né? Não tem nem o que falar dos cavalos árabes, são os melhores cavalos, os melhores tipos de montaria que, Os cavalos de que guerra, se né? tem. Os cavalos de guerra. Então ele chegou, tinha 100 mil negros, tinha 100 mil caras lá, etíope, e massacraram os italianos. Que depois o Mussolini, lá nos anos 30, já foi fazer uma revanche lá para. Aí já é outra história. Aí já é outra história. Então, esse conto, As Espadas de Quincha, é uma referência à Batalha de Adwa, né, que é dos etíopes contra os italianos. Você pode falar até melhor do que eu. Isso é uma coisa que eu foi, acho um pouquinho água Essa, para passar. esse encontro, né, você traz para a antiguidade e de fato existiu um confronto muito forte entre o Reino Cuxita e o Império Romano. O Império Romano na época do início, né, que tentou invadir Kush, né, porque ali seria o portal para eles conquistarem todo o restante da África. Né? Muita gente pergunta por que os romanos não conquistaram o resto da África. Porque eles se limitaram só ao norte da África. Né? Pegaram Cartago, Numídia, Mauritânia, Egito e não desceram mais, porque Kush é que impediu, né? Foi a barreira para que os romanos não descessem mais. Então, os romanos sofreram várias derrotas para os guerreiros cuxitas, né? Principalmente os lanceiros, que eram os guerreiros mais habilidosos do exército cuxita. E, inclusive, os romanos tinham tentado impor, né, toda aquela questão da romanização por lá. E uma estátua de Otávio Augusto chegou a ser destruída, a cabeça dela foi tirada, depois da vitória dos cuxitas, e colocada na entrada de um templo. Então, toda vez que um cuxita ele entrasse no templo, ele pisaria na cabeça de Augusto, do imperador romano. Isso é uma coisa que marcou bastante os romanos não se meterem mais com os cuxitas e E não depois ainda vieram adentrarem. se meter, né? Ali né? De certa forma, os italianos ali são, né? Os romanos são os ancestrais dos Romano. italianos, então levaram outra surra, né? Depois. Já levaram na antiguidade, né? E para o É, mesmo povo, né? E era o reino Kushita. Que o reino Kushita, você falar, não é exatamente como eu, você falar do Kushita e a Shumita, uhum. de serem diferentes. Na verdade, o Império Shumita ele vai assimilar o reino Kushita. O Império Shumita foi muito poderoso.
tanto que ele vai se estender até mais para o Oriente. E como você falou de Salomão, tal, existe também essa questão é muito discutido ainda com relação ao reino de Sabá, né, que fala que o reino, o Império Ashumita seria uma extensão do reino de Sabá, né, que ele seria como a gente chama, usando as palavras de hoje, seria como se fosse uma franquia, na África, Uhum. que existia uma cópia de tudo que existia em Sabá, né, que Sabá é mais para aquele lado do Oriente. Toda vez eu esqueço o nome do país, cara, toda vez eu esqueço. E os caras costumam andar com uma faca, assim, sempre com um punhal, né? Aquele meio curvado, assim, na cintura. Não sei se eu esqueci o nome do país. Eritreia? Era Eritreia? Não, não é Eritreia, Eritreia? Não, não. não. É lá vai pro lado do Oriente. A África e o Oriente Médio, Eritreia é eles mais têm embaixo. Conexão uma ali, né? fronteira, né? Bom, eu esqueci, se alguém lembrar no comentário aí que tiver assistido aí depois, quem soubesse, fala Falando aí. nisso, também vai ter também algumas armas também que eram usadas pelos etíopes antigos, tem até uma que é o Chotel, que eu até vi até um dia desses, né, aqueles caras que fazem armas, que é tipo uma foice, é tipo uma espada ao contrário. Se você já jogou aquele jogo Dark Souls, aquela espada assim que parece uma foice, é um Chotel, né? E nessa batalha vai ter um cara, né, usando o Chotel lá, que é bem contundente. Ela geralmente para pegar a galera no cavalo, né? O cara passa no cavalo e não tem como escapar e ele passa o escudo. Ele é feito, ela é curva, né? A espada assim, ó, que é para quando ele colocava o escudo, a espada penetrava aqui, ela ia até aqui e furava, entendeu? Por isso que ela tem a lâmina ao contrário e tal. Tem toda uma questão lá no ponto que a gente fala. No livro, no livro tem os desenhos dessas armas, tem essas coisas assim, para o pessoal dar uma conferida. No livro, as ilustrações que a gente é, que vão ter, vai ter um navio, vai ter as cidades, né? Tipo, tem o farol de tal Arcádia, mas as armas, vai ter uma arma que é uma cimitarra, né? Que vai ter, tipo assim, em cada capítulo vai ter uma cimitarrazinha, assim, mas só mesmo a cimitarra. Porque assim, não quis colocar várias coisas, porque às vezes fica um pouco. Na verdade, eu queria colocar, mas o meu editor disse que ia ficar uma poluição visual e aquela coisa toda, e ele briguei com ele e ele disse que ia ficar só mesmo as cimitarras mesmo. Antes que eu me É. esqueça, eu lembrei o nome do país, é o Iêmen. O O Iêmen. Iêmen, que é o país, que é onde ficava o reino de Sabá, né? Que existe essa disputa Vamos falar. entre o Iêmen e a Etiópia pela cidadania da rainha de Sabá, né? Que chamava-se Sheba, né? Uhum. Então existe Sheba. essa é, Sheba, que era a rainha, porque foi encontrado no Iêmen, na verdade, um templo que Todo tinha escrito numa pedra nesse templo o nome dela, Sheba. E aí eles reivindicam, né, que a rainha de Sabá era do Iêmen. Bom, aí, cara, uma pergunta que eu queria fazer: essas ilustrações são feitas pela mesma autora da capa, que fez essa capa maravilhosa? cara, a capa. Quem fez foi a Chris Sol. Ela. Cara, essa capa demorou. Acho que ela ainda foi fazer uns estudos ainda lá na gringa ainda para ver a questão do cenário e tal, que é uma capa toda que ela é tipo uma arte inteira. Não sei se tu já se liga daqueles. Ela vai, ela vai tipo dominar toda a página. Ela é uma arte que vai daqui da orelha do livro, que vai ter a orelha, até a outra orelha do livro, né? E Aham. a arte realmente quem fez foi a Chris Sole, ela trabalha com game, né? E também RPG, mas as ilustrações de dentro do livro a gente vai ter é, aquarelas e vai ter rachuras. Achuras, não sei que achuras, elas são esses desenhos aqui, tipo que tem nesse livro aqui do Conan, né? Tipo Bárbaro, assim, por exemplo. Deixa eu ver uma achura para mostrar pra vocês. Esses desenhos mais assim, preto e branco, assim, ó. Entendeu? Vai Certo. ser mais esse desenho em preto e branco, porque colorido, né? Ia sair muito caro, né? Entendeu? O custo do livro, então Com resolvi certeza. trabalhar um outro tipo de arte dentro do livro. Então a capa realmente eu investi todas as moedas na capa e os Pobre, né? meninos foi parceria
foi uma das coisas que foi. Porque assim, não tinha como eu dizer para Cris, vamos fazer uma parceria, porque é uma tranqueira, cara, é um trabalho, ela ainda tinha outros trabalhos dela. Demora muito, tem que fazer a questão, né, gráfica, depois passar outra. Tem assim, toda tipo assim, uma camada, depois você pode ver a capa assim, tem toda uma camada, como se fosse um sol assim ao fundo, é negócio bem trabalhoso, tá? Ela tipo Eu vi assim, que trabalhava de dia, fazia à tipo uma noite. cidade, né? A gente vê de fundo, Isso, tipo, a uma galera no imagem da chão. cidade, tem aquele deserto. Eu confesso que quando eu vi aquela capa, me arremeteu logo uma imagem de um jogo, né? Eu fiquei com vontade de jogar esse jogo, cara. Eu não vi aquela personagem ali, eu imaginei controlando aquela personagem ali no jogo nessa pegada Isso, Assassin's Creed, né? Com a coisa que você isso, cara. Não sei se tu comentou, já viu, né? porque eu até esqueci o nome da mina, cara. É Assassin's Creed Origins. Se passa no Egito, cara. E tem até uma cena do. Eu nem sabia, cara. Eu fui ver isso tudo depois. Uma cena que eles estão no farol de Alexandria, cara, que é muito massa. É gigante. Não sei se tu já viu, assim, uma imagem de como é que é o farol de Alexandria. E vai ter uma cena lá do livro que vai ter um farol que lá eu chamo de Torre da Neblina, que é totalmente inspirada no farol de Alexandria, que era um farolzão imenso, uma coisa assim Mas, bonita, né, e tal. é verdade. Tem toda essa. A gente tem, e o pessoal que quiser aí já ter acesso para comprar o teu livro, como é que o pessoal faz? Seguinte, galera, a gente está numa campanha no Catarse, nós estamos já com 118%, ainda falta um mês ainda, cara, eu estou muito, a gente já passou o tal da meta, eu coloquei uma meta bem modesta, que é para, eu já fiquei aquela, né, porque você vai, seu primeiro projeto, seu primeiro livro, né, então para as pessoas apostarem, né, um autor nacional, independente, né, que você ninguém conhece Nordestino. e tal, nordestino, né? Enfim, tem toda. A galera não tem muito esse costume de ver mais as coisas lá de fora, né? Então consumir mais as coisas da gringa. Mas É. lá na minha bio, vocês podem entrar, vai ter o link do Catarse, tem vários. Pronto, tem tipo vários tipos de apoio. Vai ter do e-book, que custa R$ 10, né? Então, do e-book, vai ter só o livro, vai ter o livro, pôster, se você quiser, marcador de página. Tentei deixar um preço bem acessível, né? Só mesmo para pagar a impressão mesmo. O lucro vai ser para, tipo, quase nada. Investir mesmo, tipo, em outra coisa. Mesmo realmente eu queria publicar, dar esse presente para todo mundo que estava, Vitor, não vai sair esse livro, não vai sair, então saiu independente. Estou conversando com algumas editoras, mas eu quis realmente lançar independente para lançar assim, do jeito que eu queria, do jeito que eu estava tipo, a fim de fazer. Então eu lancei totalmente independente, mas teve um trabalho de revisão teve um trabalho de betagem, né? Tipo, os leitores leram, né? Então me disseram, então me deram opinião, eu fui lá, consertei, fiz leitura crítica, leitura analítica, entendeu? Revisão, diagramação. O livro, pronto, o livro vai ser de página amarelada, que tipo, lembra muito essa quem tem esses livros do Conan aqui, que é um papel pólen amarelado de 170 gramas, alta gramatura. Esse aqui é de 80, parece. Mas só que não ia ficar muito legal eu colocar muito grosso. Então eu coloquei de 170 gramas, mas é bem, sabe, pólen, né? Então amarelado. É uma coisa de muita qualidade. Eu quis colocar uma coisa de qualidade, mesmo não tendo muito lucro, do que eu lançar algo que já ia sair com uma qualidade ruim. Então é melhor eu apostar em uma qualidade boa, top, né? E ser bem aceito do que colocar, tipo, economizar no papel, economizar no trabalho do livro e não ser uma coisa de boa qualidade, né? Acho que quis fazer bem isso. Pois é. Então, sei para que você consiga atingir todas as suas metas aí, né? E o pessoal vai ter acesso tanto como a versão e-book, né? Como também a Isso. versão impressa, né? Que a gente Isso. prefere ler o livro, de sentir o cheiro do livro, né? Livro novo, cheiro Isso, de livro novo é maravilhoso, né? é. É muito bom. Eu até hoje eu ainda estou assim um pouco. Eu não tenho tal Kindle, mas para quem não tem Kindle, gente, tem
um aplicativo do Kindle no celular para quando você está, tipo assim, ou no ônibus, ou no banco, você, entendeu? Você baixa esse aplicativo, aí eu vou mandar para você o Kindle e você lê de boa, como se fosse seu Kindle no seu celular, entendeu? Fica de boa se você lê. Não é como o PDF, eu também leio também coisas em PDF, mas essa do Kindle você pode, tipo assim, aumentar a letra, né? Deixar menor, então você pode fazer tipo, alterações, então é bem tranquilo, gente. Então, o link está na bio, né? Catarse é um site muito confiável, uma plataforma muito confiável. Teve até uma do, acho que foi até do tipo Nerd Story aí, que os caras bateram todos os recordes aí. Eu não, tipo, almejo, certo que a gente já bateu a meta, mas eu queria chegar aos R$ 2.000, que é justamente que dá para pagar os custos, né? Dá para pagar mais ou menos os custos, não é nem tanto, não é nem todo o custo, mas pelo menos uma parte, para depois eu, entendeu? Eu queria, a meta é chegar, tá em 1.800 e alguma coisa, falta pouquíssima coisa para chegar nos 2.000, estamos em 118% e vamos lá, gente, se vocês quiserem dar uma olhadinha lá então no projeto, sem compromisso, é só entrar lá no link do Catarse que está lá no meu Linktree. Pô, É beleza. isso. Então, Vitor, gostaria de agradecer você por ter participado dessa live. Foi um papo bem legal. A gente tá passando de 1 hora de live. E o pessoal quiser adquirir o livro, sabe, é só dar uma conferida lá no perfil aí do Enigma de Kron, né, que é do Vitor Moraes. E vocês podem aí acessar aí para saber como é que vocês podem adquirir esse livro, que eu estou muito curioso para dar uma conferida assim que ele estiver, né, 100% aí, né, pronto. Então, Vitor, muito obrigado, cara, pelo papo. Uma conversa aí bem cultural, né? Depois, se você quiser me convidar no seu perfil, a gente faz um papo aí sobre cultura pop também, né? Você sabe que eu sou fã, né? De Com umas jogatinas certeza, vamos falar. aí, de uns gamers, de umas séries épicas aí, a gente vai ter um papo também, que tem muita história boa, né? E estou à disposição aí também, viu, cara? Muito obrigado aí pela participação. Com certeza, agradeço aqui pelo espaço, Zé. Você sabe, você é um cara que admira o seu trabalho aqui no YouTube, né? E você também é uma fonte também que eu uso, né? Muito, uma fonte confiável. Que eu vou, assim, sempre eu tenho uma dúvida sobre algum povo que eu uso muito antiguidade, então é quase que uma que eu vou dizer, referência, né? Que eu tenho para ir lá, para buscar, né? Tipo, e, tipo assim, o trabalho que você faz é foda, só realmente agradecer aqui o espaço e a galera tá aí. Dançando sobre ossos, quem quiser conferir. E eu vou cobrar depois a sua, né, uma live com você aí, para falar de alguma coisa aí, totalmente fora do seu ramo de trabalho, tá? Vamos falar só de tipo, Ah, com jogo, só de certeza. alguma coisa. Vamos A falar gente vai ficar bem de de boa. muita coisa aí, cultura pop que a gente gosta em comum aí, né? De música, né? De filmes, de séries, enfim, jogos, enfim, tem muita coisa aí para conversar. Então, valeu, Victor, aí, pelo tempo aí que você, né, colocou à disposição aí para a gente bater esse Pô, papo cara, tamo junto. e torcendo aí pelo seu sucesso e que venham outros livros também. Quem sabe aí, se Já tô fizer com uma as coisa histórias. épica aí, a gente dá uma assessoria aí. Obrigado aí também por você ter mencionado aí que você tem aí acompanhado no canal, tem visto aí pelos vídeos. E tem umas situações lá da Índia, aí, cara, que trabalhei agora recentemente aí, que você pode dar uma investigada lá, que pode surgir para inspiração para você também, hein? Beleza, Os vou povos aí que buscar. eu fiz agora recentemente aí, os inducitas, o povo é bem Os interessante, Citas, hein? eu adoro esse É, povo. Sármatas, Citas, aquela galera ali é, da e tal, Eurásia ali, eu acho isso tudo muito foda, então eu vou lá buscar mesmo. pois é, o negócio começa lá na China e os caras foram parar na Índia. Foi uma viagem longa, hein? Mas enfim, então valeu, Vitor, o Enigma de Kron. Então a gente Obrigado. se vê aí. Depois a gente continua os papos aí pelo direct. O pessoal que está acompanhando a live, muito obrigado por terem assistido a live até aqui. Então, quem quiser também acompanhar Caçada, meu né? trabalho, é só vocês seguirem aí o meu perfil, @zelota. Se inscreve aí, é só me seguir aí que o link tá na bio do meu canal. Dá uma conferida nos vídeos lá que eu tô postando todas as quartas-feiras, né? Tem várias sagas, com mini sagas aí de vários povos do Ocidente Oriente e África. Também tem toda a história do Império Romano e Império Bizantino. Quem quiser conferir, dá uma chegada lá. Beleza? Então, vou ficar por aqui. Valeu, Vitor. Um abraço, Zelota. Valeu. Até uma próxima. Falou, pessoal.